capítulo de número 5. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 5. Glória a Deus. Deus tem algo importante para nós. Quantos creem que Deus tem uma palavra para a sua vida? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias, capítulo 5, versículo 30 e 31. 2 versículos. Glória a Jesus. Se porventura alguém não trouxe a Bíblia, ou não conseguiu encontrar, ouça a leitura de Jeremias, capítulo 5, e o versículo 30 e 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim deseja. Que farei no fim disso? Vamos repetir esses 2 versículos. Repitam comigo o versículo 30. Coisa espantosa e horrenda. Vamos lá, junto. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim deseja. Que farei no fim disso? Que farei no final disso? Feche os seus olhos, irmãos. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, temos lido a Tua santa e bendita palavra. Deus poderoso, por ela vivemos, com ela nos alimentamos, Senhor. Que o Senhor venha me usar nessa noite, ó Pai, para que eu possa expressar a Tua palavra. Deus querido, que os Seus filhos também possam ouvir e entender, meu Deus, que nós venhamos cada dia deixar de ser apenas ouvinte, mas nos tornarmos praticantes da Tua palavra. Ó Deus poderoso, a Tua palavra revelada, Senhor, que cada dia nós nos alimentamos na Tua casa, meu Pai. Em nome de Jesus, recebe toda a honra, toda a glória, Senhor. Nada a nós, mas ao Seu nome seja a glória. Aleluia. Amém. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Esses dias eu postei esse versículo. Coisa horrenda e espantosa se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam com as suas mãos, e o povo assim deseja. Que farei, Deus Senhor? Irmãos, nós vivemos dias em que o espiritual está sendo trocado pelo superficial. Vivemos em tempos, cremos nós, creio eu, tempos finais de vivência nessa terra, aonde se aproxima o grande dia do Senhor. A Bíblia descreve nas suas profecias, mesmo nas palavras do próprio Jesus, nós ouvimos muito a respeito disso, que no final dos tempos, quanta coisa aconteceria. Eu disse no início desse culto, de coisas que têm acontecido na nossa cidade, que antes se via muito pela televisão. As coisas estão acontecendo, coisas horríveis, coisas horrendas e espantosas realmente têm acontecido, têm feito o homem na terra. Vemos, meus amados, desde lá do Supremo Tribunal, desde lá da autoridade executiva, meus irmãos, judiciário, nós vemos quanto engano, nós vemos quantas coisas malignas, que às vezes dá até a impressão que muitos seres humanos
estão como marionetes nas mãos de Satanás, procurando simplesmente praticar coisas horrendas e coisas espantosas. E eu tenho dito, meus amados, que nós vivemos em dias que o espiritual está sendo trocado por aquilo que é superficial. Nós estamos vivendo dias, meus amados, em que o temor a Deus tem sido trocado pelo entretenimento. Estamos vivendo dias, meus amados, onde a verdade tem sido trocada por discursos agradáveis. Quantos pregadores já não pregam mais a verdade, porque eles querem pregar simplesmente discursos agradáveis aos ouvidos. A gente vê os coaches aí, né? Que eles são muito aplaudidos, as pessoas gostam de ouvi-los. Não é porque eles trazem uma palavra de esperança, mas é porque eles trazem palavras somente agradáveis. Porque quando nós dizemos, irmãos, que Jesus está voltando, é a maior palavra de esperança que se pode falar sobre a terra. Que nós não estamos fadados a viver eternamente nesse mundo onde jaz o maligno. Nós temos uma esperança, e a maior palavra de esperança é de se dizer que Jesus vem buscar a sua igreja, que Jesus vem buscar você, vem buscar a mim e a todos aqueles que se preparam para esse grande encontro. Essa é a maior mensagem de esperança. Mas como eu disse, a verdade da palavra de Deus, irmãos, tem sido substituída por discursos agradáveis. São muitos coaches que vocês veem aí no TikTok, que vocês veem aí nas redes sociais, que eles estão ali cheios de pessoas. Porque fulano de tal que fala coisa bonita. Vai estar fulano de tal que fala coisas bonitas. E que cobram bem caro pelos seus discursos. Por quê, irmãos? Porque o ser humano, na sua maioria, não todos, na sua maioria, eles estão trocando a verdade por discursos agradáveis. Jeremias, meus amados, ele olhou ali para a sua época e ele declarou: coisas horrendas, coisas espantosas estão acontecendo na terra. E quando nós olhamos hoje no nosso tempo, meus amados, nós vemos a mesma realidade que Jeremias via no seu tempo. Coisas horríveis, coisas horrendas, coisas espantosas acontecendo. Essa mensagem, meus amados, que o Senhor traz nessa noite, aleluia, feliz você que veio aqui para receber de primeira mão essa palavra. Essa mensagem vem, meus amados, para alertar, para despertar e para purificar o coração da igreja de Deus. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Grande é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Grande Deus. Aleluia, Senhor. Vamos tocar o microfone aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então, meus amados, como eu disse, essa palavra que o Senhor tem trazido na noite de hoje, não pense você, mas é uma palavra dura, é uma palavra de exortação, é uma palavra difícil. Meu amado, o Senhor traz uma palavra nessa noite, que é para alertar, que é para despertar a nossa vida, para que nós possamos, como igreja, purificar o nosso coração a cada dia mais. Diga glória a Deus. E nós sabemos, meus amados, que o que o Senhor quer trazer para nós através desse versículo, veja bem qual é o versículo: coisas horrendas e espantosas
andam se fazendo pela terra. Aqui, meus amados, Deus estava falando através de Jeremias para o povo seu. É como que eu dissesse para os irmãos que o problema de Deus não é o mundo, mas a sua própria casa. Porque essa palavra o Senhor trazia para o seu próprio povo, como traz essa noite para a igreja de Deus. Aleluia. Em Jeremias, Deus, Ele não está falando ali para uma nação, para uma terra pagã, mas Ele está falando para o seu próprio povo. Ele está dizendo coisas espantosas e horríveis está acontecendo. Coisa horrenda. Nós quase não usamos muito esse termo, né? Coisas horríveis nós falamos. Mas aqui esse termo, coisa horrenda, ele quer dizer, meus amados, quando o povo que conhece a verdade, coisas horríveis, coisas horrendas. Quando o povo que conhece a verdade decide ignorar a verdade, meus amados. Quantas pessoas nessa terra conhecem a palavra da verdade e no seu coração decide ignorar? Isso é uma coisa horrenda. Isso é uma coisa terrível. Quantos altares, meus amados, têm se contaminados? Quantos altares têm sido contaminados pelo homem? Quando nós falamos homem, irmãos, nós incluímos a mulher. Sempre que nós falamos o masculino de uma forma generalizada, envolve a mulher. Quando eu falo Deus abençoa os pastores, eu estou pedindo para abençoar as pastoras. Quando eu falo Deus abençoa os homens da face da terra, eu estou falando da raça humana. Então, meus amados, nós vemos que muitos altares têm sido contaminados pelo ser humano, seja pelo homem, seja pela mulher. Nós aprendemos, irmãos, e eu sempre converso muito com o pastor Lauro, toda semana eu vou na casa dele, e eu sempre converso muito com ele a respeito de altar, e ele fala assim, algo que tem que se zelar muito dentro do templo, é o altar do Senhor, é o altar de Deus, porque o altar é o lugar onde seria o lugar santo, lá no antigo templo. Aleluia. E quantas coisas têm acontecido, meus amados, quantas vezes, em quantos altares a adoração se torna apenas em música, pessoas cantam sem sentir o que está cantando. Quantos líderes, quantos obreiros, em muitos lugares, trocam o compromisso pela conveniência. Eu vou para a casa de Deus quando me convém, e o pastor ou a pastora não tem nada com isso. É porque é quando é conveniente. Esquece que se ele é um obreiro, um auxiliar da casa de Deus, se ele é um membro da casa de Deus, ele tem um compromisso com a casa de Deus, não é com o pastor. Tantas coisas têm acontecendo. Quanto povo nas igrejas, irmãos, prefere ouvir o que lhe agrada e não o que transforma. E escute bem, irmãos. Preste bem atenção nessa palavra que eu estou falando. E nas igrejas, irmãos, quantas vezes o povo prefere ouvir só o que lhe agrada, não o que transforma a sua vida? Mas nós que somos servos escolhidos pelo Senhor, nós estamos aqui para falar a verdade da palavra de Deus, aleluia, que serve de alimento para nós. Glória a Deus. Jeremias diz, pior do que tudo isso, irmãos, pior do que as coisas horrendas que ele diz, coisas horrendas e espantosas estão acontecendo sobre a terra. Diz lá, os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas. Eu postei outro dia um vídeo lá no grupo, lá, irmãos,
de coisas terríveis que o diabo tem enganado muitas pessoas. Mas aqui diz que os profetas profetizam falsamente. Mas pior do que isso, irmãos, pior do que os profetas profetizarem falsamente, Jeremias diz que o povo assim deseja. O qual que é pior, eu pergunto para você? O profeta profetizando falsamente, inventando que eu vou entregar não sei o que, não sei para quem, não sei o que, não sei para quem, o profeta inventando, ou o crente desejando? Qual que é pior, irmãos? Quando Jeremias fala assim, o profeta profetiza falsamente, mas o povo assim deseja, é assim que eles querem. Olhe bem que já era no tempo de Jeremias. Olhe bem que não é só hoje, nos dias de hoje, que você vê a pessoa que vai na igreja e fala assim, não, eu vou naquela igreja, porque aquela igreja revela, porque aquele pastor revela, porque não sei quem lá revela, porque lá não sei quem profetiza, porque lá não sei quem profetiza, não sei de que jeito, e eu quero que profetize para mim. Não importa se ele está inventando, se é o diabo que está falando, importa que profetize para mim. Quantas pessoas andam atrás disso e a vida dela não condiz? Olha, meu irmão, uma coisa que nós temos que aprender. O servo, a serva de Deus, quando ele está no altar, ou mesmo com o microfone na mão, o homem e a mulher, não estou falando só do homem ou só da mulher. Quando ele está com o microfone na mão, você vai saber se ele é realmente uma pessoa verdadeira. Se a vida dele lá fora condiz com o que ele fala, com o que ele prega no altar. Porque não adianta eu falar coisas bonitas e não viver. A palavra de Deus diz que nós devemos ser mais do que ouvintes, mais praticantes da palavra do Senhor. E alguns dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa dizia, mas eu vejo aquele irmão lá em tal lugar, prega, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, mas a vida dele é diferente. Meus amados, o que estava acontecendo no tempo de Jeremias era algo que acontece nos dias de hoje, para você entender que não era tanta diferença. Os profetas profetizavam falsamente e o povo desejava, né? Ele diz lá, e é assim que o povo quer. É desse jeito que o povo quer. Você já ouviu um ditado popular que diz assim? É um ditado popular, irmãos. Por favor, não é bíblico. Mas um dizer popular que diz assim, que a ocasião faz o ladrão. Quem já ouviu esse ditado aí? A ocasião faz o ladrão. Se tem um ladrão passando e você deixou uma coisa fácil lá, a ocasião faz o ladrão. Quem sabe é a primeira vez que ela vai fazer isso, mas como está fácil ali, é a ocasião. A ocasião faz o ladrão. Aquele bem ali está quase que chamando ele. Está quase que chamando ele para ele pegar. Assim também, meus amados, é o que Jeremias está dizendo. O que o povo deseja é que seja profetizado. Não importa se seja falsamente. Ele dizia, os profetas estão profetizando falsamente, mas é assim que o povo deseja. E é por isso, irmãos, que muitas vezes, quando alguém está pregando uma palavra que tem um conteúdo, que tem um aprendizado, que tem um consolo, que tem algo de Deus, às vezes a pessoa não dá muita importância. Mas se ele começar a dizer, olha você aí, Deus vai te subir o teu salário, olha você aí de camisa não sei de cor, vai dar certo aquele trabalho para você, fala mais Jesus, fala mais, porque o povo deseja. Mas meus amados, nesse sentido do que Jeremias falava aqui, não só errava o profeta falso, como errava também as pessoas que queriam ouvi-los. E hoje, meus irmãos, em quantos lugares se encontra assim? Jeremias denuncia ali tantos falsos profetas,
como as pessoas que viviam atrás disso. Hoje nós vemos, meus amados, quantas profecias inventadas para animar o povo. Não é assim que se anima o povo. Se anima o povo com a palavra de Deus. Porque, como eu falei, meus amados, eu acho bonito as palavras dos coaches que ganham muito bem para fazer aquela profissão deles. Bonita é, meus amados, mas muitas vezes são porque eles estão ganhando o seu dinheiro ali. Não é uma coisa assim que você pode dizer: está falando comigo, ou está falando comigo. Porque o Senhor fala através da sua palavra. Essa é a boca de Deus aberta, falando conosco. Aleluia. Não adianta nada nós queremos ser manipulados com mensagens que agradam a carne, porque nós sabemos que nós temos por nós, e você tem por você, meu amado, um Deus, aleluia, que está acima de tudo isso, um Deus que move o céu e move a terra, aleluia, conforme aquele cântico que nós cantamos: não há quem consiga dele se livrar, seus olhos estão em todo lugar. Ele está nos abençoando, Ele está nos vendo, aleluia, Jesus. Então, meus amados, as palavras que animam, mas não salvam almas, não adianta nada. Palavras que animam, mas que não salvam. Promessas sem arrependimento. Quando você ouvir alguém trazendo uma palavra de ânimo para você ou para qualquer pessoa, que traz promessa sem arrependimento, seja anátema. Porque as promessas de Deus, elas se cumprem nas vidas das pessoas que andam retamente nos seus caminhos, que se arrependem dos seus pecados. Aleluia. Não adianta nada ouvir palavras que alegram a carne e matam o espírito. Aleluia. E nessa mesma palavra que nós lemos, o profeta diz: sacerdotes dominam com as suas próprias mãos, ou seja, de mãos dadas com os falsos profetas. Deus, Ele mostra aqui, meus amados, alianças perigosas. Alianças perigosas. Coisa horrenda, diz a palavra de Deus, é quando a liderança, eu não estou falando, apontando ninguém, irmãos, mas coisa horrenda é quando a liderança busca trono ao invés de cruz. Sabe o que é buscar trono em lugar de cruz, irmãos? Busca aplauso, busca ser aplaudido, porque canta bem, porque toca bem, porque fala bonito, porque faz isso, faz aquilo, foi eu que fiz, foi através de mim. Busca trono, mas não busca cruz. Não faz o trabalho lá, não vai fazer o trabalho lá. A hora da cruz, a hora de ir lá e fazer, vou lá, vou fazer, vou dar a minha cara para bater, eu vou fazer um esforço, eu vou ali. Não tem tempo, não tem coragem, principalmente, não tem o dom, não tem não sei o quê. Então, na hora da cruz, está fora, mas na hora do trono, estou dentro. Coisa horrenda, meus amados, alianças terríveis. O texto termina com a palavra tão triste, quando diz ali, no que antecede o Senhor dizendo o que farei, tem um texto que diz: o meu povo assim deseja. Amados, nós que somos povo de Deus, nós temos que desejar, aleluias, viver em novidade de vida a cada dia. Nós temos que buscar viver o nosso melhor para o Senhor. Aleluias.
Esses dias Deus me deu uma palavra, meus amados, muito forte. Uma palavra individualizada, mas muito forte. E eu estou vivendo essa palavra. E qualquer dia desse eu vou compartilhar com os irmãos o que Deus falou. Nós temos, meus amados, que buscar cada dia estar mais perto de Deus. Porque às vezes nós não queremos ouvir uma palavra, porque parece que dói. Renunciar custa. Aleluias. E o conserto exige humildade. Mas nós temos que a cada dia, os filhos de Deus têm a cada dia, meus amados, a renunciar, a se humilhar, a reconhecer os seus erros e pedir perdão ao Senhor. Por que hoje é tão difícil do homem, do ser humano, se humilhar? Por que é tão difícil do ser humano reconhecer os seus erros? Todos nós convivemos com pessoas assim. Ela erra, mas ela não assume. E se você conseguir provar para ela que ela está errada, ela fica brava, ela sai brava, porque ela tem que continuar certa. Mas, meus amados, para renunciar, para conserto nosso, exige humildade. Eu tenho que ser uma pessoa humilde para eu poder enxergar aquilo que precisa ser resolvido dentro do meu coração. E o Senhor pergunta no versículo 31, o que fazer? O que fazer, irmãos, quando tudo isso terminar? Quando a ilusão acabar? Ah, meus queridos irmãos, só vai permanecer aqueles que edificaram a sua fé na palavra. Só permanece, irmãos, aqueles que edificaram a sua fé na palavra. Aqueles que edificaram sua fé no pastor, na pastora, no obreiro, ele não permanece. Porque por mais que o obreiro, o pastor, seja lá quem for, tente fazer uma aparência, vai ter um momento que você vai dizer, decepcionei com ele. Mas aquele que está firmado na palavra, ele vai permanecer em pé. Alguns dias atrás, irmãos, eu estive no funeral de uma irmã que algumas pessoas aqui conheceram, que ela era da igreja que eu congregava antes de abrir aqui o Ministério Senato. O nome dela é Dora. E eu estive no funeral da irmã Dora. E há mais ou menos uns 2 anos, eu acho, eu estive visitando ela na casa dela. E ela veio a falecer, né? E nós estávamos ali conversando, junto com um outro irmão muito querido, da igreja dela lá. E a gente estava falando a respeito de permanecer, de edificar a fé na palavra de Deus. E eu disse, essa mulher é uma mulher de fé, já era uma senhora de, acho que quase os 80 anos. E eu falei, essa sim terminou a carreira, combateu o bom combate. Porque eu me lembro, irmãos, quando a igreja que ela pertencia estava passando por uma luta muito difícil com o pastor. O pastor tinha deslizado, o pastor tinha feito coisas horrendas também, e muitas pessoas tinham saído da igreja, muitas pessoas tinham saído, ficado bem pouquinhas pessoas, e eu fui visitar ela bem nessa época, e ela sempre me quis muito bem, e ela falou assim, pastora, está acontecendo assim, assim, assim na minha igreja, e muitas pessoas estão saindo, e já teve pessoa que já falou para mim sair também,
e ir para a igreja dela. Mas eu falei, eu não vou sair da minha igreja. Eu não vou sair da minha igreja, porque eu amo a minha igreja. Eu amo essa igreja. E ela dizia assim, eu não me importo se o pastor fez ou não fez, porque é claro que se ele fez, ele deu um mau testemunho terrível, mas eu não vou para o inferno por causa de mau testemunho de pastor ou de qualquer crente que seja. Eu continuo seguindo, porque se ele errou, o meu Deus continua o mesmo. E ela falou, ficaram muito poucas pessoas na minha igreja, mas eu estou lá e vou continuar até o dia que o Senhor me levar nessa terra. E continuou. E ela pôde ver também a sua igreja amada passar por esse declínio, mas também viu a sua igreja amada se restituindo e sendo restaurada pelo Senhor. E ali então estava um irmão muito conhecido de alguns irmãos também, aí eu estava conversando com ele, e a gente dizia para ele, essa sim tinha fé alicerçado na palavra, porque se a fé fosse alicerçada no pastor, ela tinha se desviado, ou ela tinha aproveitado o momento que apareceu um pescador lá, e falou para ela, saia também da tua igreja, e vamos lá para tal lugar, e vamos lá para a minha igreja. Ela falou, não, porque a fé estava alicerçada na palavra. Aleluia, Jesus. Então, meus amados, a resposta de Deus para aquela geração corrompida, mesmo diante de coisas horrendas, Deus sempre chamou e sempre chama o seu povo para um conserto. Hoje, meus amados, você tem visto quantas coisas horrendas têm acontecido na terra. Essa fatalidade, vamos dizer assim, que aconteceu por esses dias, essa coisa terrível que repercutiu muito. E eu conheci a pessoa desde pequenininha, e a família dela era uma pessoa temente a Deus. Ela era uma pessoa temente a Deus, serva de Deus. Mas a pessoa que cometeu também esse ato também estava dentro da casa de Deus. A Bíblia diz coisas horríveis, coisas horrendas e espantosas têm acontecido sobre a terra. Só que o Senhor também, Ele chama as pessoas para um conserto. Sabe por quê? Porque nós vivemos, irmãos, na dispensação da graça, no tempo do Espírito Santo. E nesse tempo que nós vivemos, irmãos, mesmo as pessoas que roubam, que cometem tantas coisas terríveis, é claro que diante da lei da terra, ele vai pagar lá na cadeia. E eu acho interessante, irmãos, às vezes, quando a pessoa comete um crime, por exemplo, e chega alguém e fala assim, pastora, ore para ele sair da cadeia. Quando alguém rouba lá, é preso porque é um ladrão, qualquer coisa, pastora, ore para ele sair da cadeia. Sabe o que eu faço, irmãos? Eu falo assim, eu vou orar primeiro para Deus mudar o coração dele e se converter. E daí, se ele se converter, Deus, que é o justo juiz, sabe se ele vai sair. Porque senão, já pensou, irmãos? Solta, tinha uma irmãzinha que orava aqui antes, que ela falava assim, solta os presos, Senhor. Solta nada, fica preso mesmo. Se ele cometeu uma coisa errada, você quer alguém matando alguém da sua família? Você quer alguém roubando a tua casa? Então por que você vai mandar soltar os presos? Já pensou se soltasse os presos? Se está lá preso porque fez alguma coisa errada, ou matou, ou roubou. É verdade, não é? E eu brinquei com ela um dia e falei, irmã, se a senhora mandar soltar os presos mais uma vez, eu vou mandar soltar e mandar lá para casa da senhora. Porque Deus, Ele tem poder, mas primeiro de tudo é aquilo que eu disse. A pessoa, ela
se arrepender, reconhecer o erro dela e se arrepender. Se ela se arrependeu, então ela sai dali. Deus tira, porque Ele pode tirar. Ah, pastora, mas Deus tirou. Pedro estava preso lá e a igreja orou e Deus tirou. Mas Pedro tinha roubado? Tinha. Pedro tinha matado? Pedro tinha cometido alguma pedofilia? Não. Pedro estava preso injustamente e as portas da prisão se abriu. Mas quando converte, quantas pessoas têm testemunhos bonitos e contam assim: olha, eu fui usado por Satanás, porque eu fui um usuário de drogas, porque eu fui um traficante, porque eu fui um bandido, eu fui usado. Porque a pessoa assim, ela está, claro, faltando vergonha na cara e sendo usada por Satanás. Mas Deus transformou a minha vida. E hoje eu estou aqui mostrando para vocês que Deus transforma o homem, que Deus muda a vida da mulher. Aleluias. Então, meus amados, nós vivemos no tempo da graça. E existe um chamado ao arrependimento. Não existe nada que Deus não possa perdoar. Como eu disse, se a pessoa cometeu um ato grave aqui na terra, claro que ela vai pagar, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba, e tudo que o homem plantar, ele também ceifará. Mas o perdão de Deus se estende a todos aqueles que se arrependem, não importa qual foi o pecado, não importa qual foi o deslize, a graça de Deus é sobre nós. Então nós vivemos nesse tempo da graça, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem sabe você ainda não fez aquela aliança com Deus. Quem sabe você ainda não falou: Senhor, eu quero servir a Ti todos os dias da minha vida. Eu quero reconciliar com o Senhor. Eu quero estar na Tua presença, meu Deus, porque eu sei que o Senhor pode mudar. Tem uma canção que diz assim: porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. E diz lá: renova-me, porque eu já não quero mais ser igual. Quando nós dizemos: Senhor, renova a minha vida, eu me arrependo, eu não quero mais ser igual, o Senhor muda. O Senhor muda a nossa vida. Então, meus amados, existe um chamado ao arrependimento. Como eu cantei agora há pouco, a porta da salvação ainda está aberta. O fogo do céu ainda purifica do pecado. A graça de Deus ainda transforma o mais vil pecador a um homem ou uma mulher lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia. Glória a Jesus. Diga: louvado seja o nome do Senhor. Há um chamado para nós, irmãos. Há um chamado para todos os seres humanos ao retorno à palavra de Deus. Volta para a palavra de Deus. Vamos viver a palavra de Deus. Vamos pregar a palavra de Deus. Não vamos querer andar apenas por aqueles comichões dos nossos ouvidos, de querer ouvir apenas o que agrada a nós. Aleluia. Vamos voltar à palavra, irmãos. Você sabe por que eu falo isso? É forte. Vamos voltar à palavra. Sabe por quê? Porque a igreja não sobrevive sem a palavra. Quem crê nisso, diga glória a Deus. A igreja de Deus não sobrevive sem a palavra. Eu posso começar a contar histórias, moral das histórias. Eu posso começar a contar o que Deus fez através das minhas mãos, através da minha vida. Mas se eu não falar da palavra, irmãos, não muda nada a vida das pessoas. Precisamos viver na palavra de Deus.
Precisamos hoje, meus amados, deixar um pouco o zap-zap da vida para ler a palavra de Deus. Precisamos deixar um pouquinho os TikTok da vida para tirar um momento para ler a palavra de Deus. Precisamos deixar um pouquinho a tela da televisão, da novela, da minissérie, para ler a palavra de Deus. Mas não é ler por obrigação. Hoje muitas pessoas têm ensinado os crentes a ler por obrigação. Você quer ler a palavra de Deus no ano? Então pega aqui, ó, só você ler 5 capítulos por dia, a pessoa vai lá para bater meta. Mas não é assim. É ler a palavra até você, o Espírito Santo fazer você entender a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu leio, mas não entendo. Pois busca o Espírito Santo, aleluia. Ele nos faz lembrar da palavra de Deus. Aleluia. Existe um chamado hoje para nós voltarmos à santidade. Tem uma canção que diz: eu quero voltar ao primeiro amor. Existe um chamado à santidade, meus amados. Não é um chamado à perfeição, mas é um chamado à santidade, porque aqui na terra, meus amados, por mais que o homem tente, ele não consegue ser perfeito. Não pense que a pastora Olinda é perfeita, porque não sou. Não pense que aquele outro pastor ou pastora, renomado, quem sabe, não espere que ele seja perfeito, porque não é. O chamado que Deus tem para nós é um chamado à santidade, não apenas um ritual, mas um compromisso, aleluias. Glória a Deus. Que nós sejamos, meus amados, uma igreja que ama a verdade, mesmo quando parece doer. Que nós sejamos uma igreja que denuncia o pecado e diz: o pecado é pecado, isso daí é pecado. Tem muitas pessoas que falam: não tem problema, mas o pecado é pecado. Que nós sejamos pessoas que denunciam o pecado sem perder o amor. Porque pessoas, quando denunciam o pecado e perdem o amor, sabe o que ela faz? Sabe o que ela faz, irmãos? Nós temos que denunciar o pecado, mas ter amor nas pessoas. Porque quando a pessoa perde o amor, ela denuncia o pecado e ela começa a falar mal daquela pessoa, espalhar para todo mundo. Ela, às vezes, é uma pessoa, né, que tem a língua maior do que o corpo. Daí ela denuncia o pecado e sai falando: você viu fulano, você viu ciclano, você viu não sei o quê. Porque ela não tem amor. A pessoa errou e ela diz: pode deixar que eu me encarrego de sujar você. Pode deixar que eu me encarrego de pichar o seu nome. Isso é pessoa que não tem amor. Mas aquele que tem amor, meus amados, ele diz: não é pecado, mas eu vou orar por você. Eu vou interceder por você. Eu vou falar de você, não para as pessoas, mas eu vou falar de você para Deus. Para Deus voltar os seus olhos para você. Nós temos que ser uma igreja, irmãos, que não negocia princípios. Uma igreja que vive o princípio do reino, aleluias. Porque coisas terríveis têm acontecido sobre a terra. Coisas horrendas estão acontecendo sobre a terra. Muitas mentiras o diabo tem espalhado em tantos lugares. E tem pessoas inocentes sofrendo por causa de mentiras. Mas o Senhor vai dar a vitória para essas pessoas que estão sofrendo inocentemente por causa de mentiras. Mas o mentiroso, o lugar dele está guardado no lago de fogo, onde diz lá em Apocalipse, onde já está a besta e o falso profeta. Ali está o lugar dos mentirosos. Quantas mentiras se ouvem sobre a terra. Autoridades se corrompendo, irmãos. Povo se acomodando. Quantas coisas horríveis vem acontecendo sobre a terra.
Mas Deus ainda tem levantado profetas Jeremias nesse tempo. Deus tem levantado, veja bem, estou dizendo no plural, profetas Jeremias nesse tempo, para proclamar o tempo da salvação. Aleluias. Deus ainda levanta homens e mulheres como Jeremias, que dizem: assim diz o Senhor, assim diz Deus. E não eu acho, eu interpretei assim. Então é tempo, meus amados, de nós começarmos a trabalhar sobre essa terra também. Mas trabalhar, como eu disse, irmãos, com essa palavra de Deus. É tempo de você, meu querido irmão, minha querida irmã, abrir a boca também e espalhar essa palavra que você está ouvindo hoje. Que embora nós estamos vivendo num tempo horrível, que nós estejamos vivendo coisas horrendas, o Senhor ainda está com os braços abertos. A porta da graça ainda está aberta. É tempo de nós nos apegarmos, voltar à palavra, de nós pegar cada vez mais firme. Diga glória a Deus. Diga: eu quero fazer assim. Porque é tempo de nós pegarmos mais firme, cada vez mais firme nas coisas de Deus. É tempo de nós nos alistarmos na causa do Senhor. Eu gosto muito daquela canção que diz: pelo Senhor marchemos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. É lindo, né, irmãos? Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá ou não? Perecerá. Então é tempo, irmãos, de nós nos alistarmos na causa de Deus e dizer: eu quero vestir a camisa. Meu querido irmão, desta igreja que eu vos falo, a igreja Cenáculo, é tempo de você vestir a camisa e dizer: eu quero me alistar nessa causa, que é a causa de servir a Deus. Eu não me importo se as pessoas querem ouvir coisas que agradam, eu quero ouvir coisas que não apenas agradem, mas muito mais palavras de salvação para a nossa vida. Por isso, meu querido irmão, se você ainda não aceitou a Jesus na sua vida, escute bem. Se você ainda não aceitou Jesus na sua vida, hoje é o tempo aceitável. Se você, quem sabe, um dia parou no meio da caminhada, é tempo de você reanimar e dizer: eu quero voltar, eu quero me alistar nesse exército. E nessa noite o Senhor está falando com você. Quem sabe você, minha irmã, meu irmão, que está ouvindo essa palavra, você tem procurado fazer as coisas corretas, Deus tem visto isso, mas falta-lhe alguma coisa. Você se alistar na causa de Deus e dizer: eu quero fazer parte, eu quero fazer parte, eu quero escrever a história. E nessa noite o Senhor, Ele toca no meu coração para fazer esse apelo para você, meu irmão e minha irmã. Você está pensando: será que é para mim? Será que é eu? Se você ainda não aceitou a Jesus, levante a sua mão e diz, tocado no seu coração: Senhor, que tu perdoe as minhas falhas, porque eu me arrependo, eu quero servir a ti, aleluia. E depois você vai descer as águas do batismo e vai subir uma nova criatura. Se você estava parado ou desviado do caminho do Senhor, quem sabe até com o pé na igreja, mas o coração desviado do Senhor, ou parado
desanimado, naquela fraqueza espiritual, o Senhor está tocando e dizendo: volte ao primeiro amor, aliste-se a essa causa. Aleluia, o Senhor vai falar com você. E assim que encerrar o culto, se você sentir esse toque, você vai vir e dizer: pastora, Deus tocou no meu coração. Aleluia, diga glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.